paz do Senhor a todos os nossos queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Desejo um bom dia para quem for assistir esse vídeo pela manhã, uma boa tarde para quem for assistir esse vídeo à tarde, uma boa noite para quem for assistir esse vídeo à noite. Louvado seja o nome de Jesus. Você está no canal Filemon, canal de bênção para você, para a sua vida, para toda a sua família. Glória a Deus. Eu sou o pastor Davi Donizete da Costa e desejo aqui gravar mais um vídeo para o canal Filemon. E eu peço a você, para você assistir esse vídeo até o final, deixe o teu comentário, deixe o seu like abençoado por Deus, amém? E convido ainda você, e se você não for inscrito no meu canal, eu te convido a inscrever-se neste canal. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero deixar uma palavra nesta manhã, uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração. Mas eu quero ler aqui somente um versículo da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24 e versículo de número 12. Este versículo diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Glória a Deus, aleluia. Queridos, aqui nós sabemos que no sermão Jesus ensina no sermão do Monte das Oliveiras. Ele fala sobre o futuro. Nós sabemos que quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Dentro da minha concepção, das minhas palavras, eu acredito que os discípulos mostraram para o mestre: mestre, olha que templo, que edifício, que prédio lindo, que beleza de construção. E nós observamos aqui que Jesus, vendo tudo isto, ele disse: em verdade vos digo que não ficarás aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Observamos que Jesus, o que ele quis aqui dizer, que era para nós não ficarmos apegados em coisas materiais, porque isso tudo ficará aqui, né? Mas dentro desse texto, no capítulo 24, versículo 1 a seguir, nós observamos que Jesus, ele traz uma série de alerta concernente, glória a Deus, a sua vinda. Louvado seja Deus. Traz uma série de alerta. Ele começou aqui, aleluia, a ensinar os seus discípulos o que ia acontecer no futuro. Que nós observamos que, diante dessa série de alerta, de palavras de orientação aos discípulos, ele chegou também a ponto de dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. E quem ainda não viu que o amor de muitas pessoas está se esfriando nos dias atuais que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo tempo de rumores de guerra, estamos vivendo tempo de pandemia, ou estamos vivendo tempo
em que as pessoas estão perdendo cada dia mais o amor a Deus e o amor ao próximo. Observamos que nos dias que vivemos, existem casais perdendo o amor conjugal um com o outro, existe família perdendo o amor familiar, né? Pai contra filho, filho contra o pai, e observe que é reino contra reino, é nação contra nação. E observamos aqui, né, que nós vimos uma discórdia muito grande nos nossos governantes, né, que não estão entrando em acordo mesmo diante desta pandemia que a qual nós estamos vivendo. Isso é porque a iniquidade ela tem aumentado, ela tem se multiplicado, né, e o amor das pessoas estão se esfriando, né? Mas o que é a iniquidade? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A iniquidade, ela é considerada um pecado, mas de uma forma mais agravante. Isso significa que, segundo a Bíblia, o iníquo é aquele indivíduo que já está acostumado a praticar certos tipos de pecado, mas, aleluia, o desejo de praticar o tal pecado vai aumentando cada dia mais na vida desse indivíduo. E por isso que a Bíblia fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. E nós observamos que ele já está tão acostumado a praticar tal pecado que ele não se importa mais com as consequências do pecado. Aleluia. Pastor, mas Jesus não perdoa os nossos pecados? Ele disse: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado, né, à direita do Pai, intercedendo por você. Aleluia. Ele não incentivou ninguém a pecar. Talvez, até mesmo sem perceber, nós praticamos algo que é pecado diante de Deus, e diante desse pecado nós temos um advogado. Mas veja bem, esse indivíduo que já é acostumado a praticar tal pecado, esse pecado chama-se iniquidade multiplicada, porque o desejo desse cidadão ou dessa cidadã aumenta cada dia mais a praticar o mesmo pecado sem sofrer as consequências que o pecado pode trazer para a sua vida. Aleluia. Ele perde a vergonha, aleluia, e continua praticando o pecado. Então diz aqui: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. Observamos que os falsos ensinamentos e a lassidão moral vem uma doença particularmente destruidora, né, que é a perda do amor verdadeiro a Deus e também o amor verdadeiro ao seu semelhante. Aleluia. Então, conforme vai aumentando o desejo pecaminoso de tal cidadão ou cidadã, ele vai pecando mais, isso é, a iniquidade vai aumentando na vida dessa pessoa, e através da iniquidade aumentar, ele vai perdendo tanto o amor a Deus, como também o amor ao seu semelhante. E nós observamos que
em meio a essas temíveis perseguições, nós observamos o seguinte, que o pecado esfria o nosso amor a Deus e ao nosso amor ao nosso semelhante, e faz com que nos preocupemos apenas com os nossos próprios interesses. Nós observamos que é dificilmente uma pessoa se preocupar, com as necessidades de outras pessoas, mas se preocupa somente com os seus interesses. Não é possível amar verdadeiramente se pensarmos apenas em nós. Nós temos que pensar também no nosso próximo, pensar no nosso semelhante, pois a Bíblia diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento é amar o seu próximo como a ti mesmo. E nós observamos que Jesus, ele predisse, que seus seguidores seriam rigorosamente perseguidos. Os seguidores de Cristo passariam por perseguições, aleluia, difícil, perseguido por aqueles que odiavam tudo aquilo que ele, como Senhor Jesus, a representava. Observe só que nos dias que nós estamos vivendo, a igreja ela está passando por uma perseguição política, por uma perseguição política. Vimos aí que tem partido político que é totalmente contra as igrejas, se manifestou nas redes sociais, até fazendo passeata contra as igrejas. Mas observamos aqui que em meio a estas perseguições, Jesus disse: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. E nós observamos que, entretanto, em meio a essas temíveis perseguições, os discípulos podiam ter esperança, sabendo que havia recebido a salvação através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que a igreja hoje precisa saber, precisa pensar que em meio a essas perseguições que estamos vivendo nos dias atuais, nós temos recebido a salvação através do sacrifício vicário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. A igreja precisa despertar e entender que a igreja não é aquele templo bem construído, aquilo é pedra sobre pedra que vai ser derribada. A igreja não é aquele salão big que você, pastor, alugou no centro de uma grande metrópole. A igreja não é aquele salãozinho do bairro de periferia de uma cidade. A igreja somos nós, aleluia, que somos membros do corpo de Cristo e estamos aqui tendo a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que você permaneça firme, que você seja perseverante, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Os tempos de provação servem para separar os verdadeiros cristãos dos incrédulos e dos oportunistas. Olha só, é para isso que serve a provação, porque a provação ela separa o verdadeiro cristão, daquele incrédulo e daqueles oportunistas. É por isso que o profeta Malaquias, ele escreveu no capítulo 3, versículo 18, ele disse assim, aleluia: e então vereis outra vez a diferença entre o salvo e o ímpio,
entre os que servem a Deus e aos que não servem. Nessa época, agora é época de ter diferença. É época de alguém ver a diferença na sua vida entre você e entre o ímpio que está ao seu lado. Aleluia. Quando se sentir pressionado a desistir ou abandonar a Cristo, não o faça. Lembre-se dos benefícios de permanecer firme na fé e continue a viver uma vida cristã diante de toda a sociedade, sabendo que nós estamos prestes a vencer esta pandemia que estamos passando, mas as perseguições contra a igreja não vai parar por aqui. Não pense você que quando passar a pandemia para as perseguições. Não, porque as perseguições ela vai continuar. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela só será livre das perseguições quando Jesus voltar e arrebatar a igreja. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus. Deixe o seu like e inscreva-se no meu canal.